Meu muito bom dia para todos, feliz e grato por ter a sua atenção novamente. Meu nome é Denis, sou endocrinologista e esse é o canal Endocrinologia Sem Enganação. Hoje eu vou falar sobre uma questão que é a normalidade, mais uma pergunta fácil de fazer, mas não tão fácil de responder. Você é normal? Bem, para entender o que é normal, eu vou colocar a seguir o conceito do dicionário do que é a palavra normal. A seguir o conceito. Bem, então como vocês puderam ver, normal é tudo aquilo que está na maioria do comum, tudo que está dentro do senso do comum. Tá? E aquilo que foge a isso é o anormal. Mas é importante a gente entender a diferença entre ser anormal e ter uma doença. Tá? Então, anormal é tudo aquilo que foge do conceito de anormalidade. Então vamos pegar alguns exemplos bem práticos para ilustrar isso. Ter olhos verdes. Ter olhos verdes é anormal. Sabia, apenas 2% da população tem olhos verdes. Tá? Mas os olhos verdes não é uma doença. Né? Miopia, por outro lado, né? Eu sou míope, por exemplo, eu sou anormal nesse sentido. Né? 40%, esses dados variam em torno de 20% a 40% da população mundial é míope. Há uma estimativa de crescimento de que talvez em 2050, 50% da população brasileira seja míope. Ou seja, talvez a partir de 2050, provavelmente eu não vou chegar vivo até lá, mas se eu chegasse em 2050, eu não seria mais considerado anormal. A miopia com 50% seria considerado o que é a norma, o que é a normalidade. Né? Ter cabelos grisalhos novos também é uma coisa anormal, não necessariamente uma doença. Cabelo preto com 45 anos de idade sem precisar de pintar também é uma anormalidade, não significa que é uma doença. A doença, o que seria então? A doença então é quando uma anormalidade te leva a um comprometimento da qualidade ou da quantidade da sua vida. E o que isso tem a ver com endocrinologia? Tem muita coisa. Por exemplo, vou colocar no ponto de vista prático na questão da estatura. A estatura média da brasileira é em torno de 1,60 m e do brasileiro 1,73 m. Mas você está um pouco acima da estatura ou um pouco abaixo da estatura, não significa que você necessariamente tem uma doença. E às vezes muitos tratamentos são colocados em cima disso sem haver uma doença por trás. E às vezes tratamentos com risco, sem ser discutido com a família. Não tem um problema com a questão estética, mas acho que tem que tomar cuidado, que tem que ser discutido. Às vezes, todo tratamento tem riscos e às vezes não há uma discussão sobre isso. Né? E muitos hormônios são utilizados para tentar atingir o conceito de normalidade, que não necessariamente é um conceito de saúde. Né? A gente pega isso também muito em exames. Né? Dentro do exame a gente vê aquela faixa, que é a faixa de referência, que faz alusão à normalidade. Às vezes o exame que está um pouco fora da referência, um pouco para baixo ou um pouco para cima, está verdadeiramente anormal. Mas não significa que há uma doença, não significa que tem que ser tratado. E, infelizmente a gente vê às vezes muito médico tratando exame, tratando anormalidades ao invés de tratar doenças, que não necessariamente, como eu expliquei, são a mesma coisa. Então tome cuidado, especialmente na parte de hormônio, dosagens hormonais. Às vezes aquela referência não necessariamente significa que você esteja bem, tá? E nem, por exemplo, o caso do colesterol, às vezes o seu colesterol está dentro da referência, mas você é diabético, tabagista, hipertenso, e às vezes o seu colesterol está dentro da referência, mas para você ele está com problema. Para você um colesterol que é tido como normal dentro da referência, ele é uma doença e tem que ser tratado. E o oposto também, às vezes um pequeno exame um pouco para baixo ou um pouco para cima do que é a referência da normalidade, não necessariamente também significa que há uma doença e muito menos que precisa de ser tratada, e muito menos com medicamento e muito menos ainda com hormônio. Tá? Bem, enfim, se você gostou, achou esse vídeo importante para você ou que possa ser importante para alguém, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho logo aqui embaixo. E muito obrigado por assistir. Saúde, paz, equilíbrio e fique com Deus.